Bom dia, gente querida, mas muito bom dia mesmo. Estamos iniciando mais um programa, mais uma semana aqui com você pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Um abraço grande a todos vocês. Olha, daqui a pouco a gente vai falar já da rodada dos times do Rio de Janeiro com relação ao futebol. E saudade, vamos apresentar para vocês os melhores gols do Ronaldinho Gaúcho. Não faz tanto tempo assim, né? E mais, Crivella vira réu por improbidade administrativa. E quanto a liminar, garante candidatura de Garotinho. Imaginem vocês que havia sido pretensamente impedido e agora o Tribunal Superior Eleitoral garante uma liminar que mantém a candidatura de Garotinho. E a gente vai ficar conversando a respeito disso. Hoje nós temos aqui a presença do nosso querido amigo, o jornalista Lorimar Ferreira. Muito bom dia, Lorimar. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigo. Pois é, meu amigo, que coisa, né? Eu queria lembrar, antes da gente entrar no futebol, eu queria lembrar que nós estamos na Rede Mais Esportes também, do meu amigo Michel Menai. Então isso significa que logo mais, às 11 horas, se você perde o programa ou não pode, ou vai sair, ou vai para o trabalho, você pode ouvir o nosso programa no teu celular, em qualquer parte do mundo, ou mesmo nos computadores, não é? Através da Rede Mais Esportes. O programa ali começa às 11 horas e vai até ao meio-dia, tá bom? Então essa é a informação. No entanto, se você por qualquer motivo não pôde ver o programa de manhã, além de não ter podido ver o programa na Rede Mais Esportes, a qualquer hora do dia você vai poder ver o programa no YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio, ou se você preferir, Programa Fernando Sérgio. E mais, o programa ao vivo ele é transmitido no meu perfil Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Posteriormente, ele vai para o perfil Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, assim mesmo, 2 pauzinhos, né? E depois, então, ele vai para a página Fernando Sérgio Radialista. Agradecendo a você pela preferência, essas são as diversas plataformas que você poderá ver o nosso programa. Mas, na verdade, na rodada de futebol, a última agora do campeonato, do Brasileirão, o que acontece? Você sabe, o único time do Rio de Janeiro que venceu, e mesmo assim por um golzinho, foi o Botafogo. Porque de resto, o Vasco, em estado desesperador, empatou em 1-1 com o Flamengo, que não aproveitou a rodada. Mas isso quem vai comentar é o Lorimar Ferreira. Lorimar, e conta a tua previsão, como é que foi ela? Ô, Fernando, não foi uma previsão até... Bom dia, aliás, bom dia, né? Bom dia. É. Mas foi uma previsão até certo ponto lógica. Sei. Eu fui ver um jogo num barzinho e estava lá, cercado lá de rubro-negros, vascaínos, aquele clima de zoação e tal. Aí o Vasco faz 1-0. Porque o Vasco fez 1-0, eu virei pro grupo que estava ali e falei, gente, calma que essa partida vai ser 1-1. Sei. Aí tinha um vascaíno atrás de mim, exaltado e tal. 1-1 como? Esse teu time não faz gol. Aí eu falei, mas por isso, rapaz, aí é a lógica da situação. É um jogo do time que tem a pior defesa e o time que tem ataque que não faz gol. Então, como é que vai ser 1-1? Eu falei, pois é, mas a pior defesa faz contra. Eu acabei de falar, velho.
o cara meteu o gol contra. Meu Deus do céu. Para mim foi uma maior felicidade. Não, é um negócio, eu como vascaíno estou triste só de ver, né? Só de lembrar, porque na verdade foi um gol espetacular. Quer dizer, se fosse a favor ia ser fantástico. Fantástico. E o detalhe é o seguinte, que não tinha ninguém ali, né? Não tinha. Não, ia passar, a bola ia passar. Quer dizer, e aconteceu que não serviu para ninguém, né? O Vasco continua na zona de rebaixamento, a 1 ponto do Ceará, né? Que é o primeiro que sai da zona, a 2 pontos do Botafogo, né? E o Flamengo continua no 4º lugar. Não aproveitou a chance, porque não aproveitou. O São Paulo empatou, São Paulo continua líder sem ter feito um gol sequer. Exatamente. Agora eu estou muito preocupado com essa situação do Flamengo, porque a culpa... ele está preocupado com a situação do Flamengo. Imagine eu com a situação do Vasco da Gama. Cada um na sua, né? Mas eu fico pensando assim, porque o esquema de jogo não favorece os atacantes. Então você pode botar Dourado, Pelé, Messi, a bola não vai chegar, velho. Então, e os adversários já perceberam isso. Porque o treinador, ele escala um time de pessoas que não estão habituadas à marcação. Eles cercam. E isso dá um desgaste físico enorme. Enorme. Aí quando consegue recuperar a bola, até chegar de novo lá na área do adversário, o cara já está morto. Então vai ficar jogando. Você sabe que eu chego à conclusão, por exemplo, nitidamente o time do Vasco hoje, infelizmente, é inferior à maioria dos times, até pela falta de dinheiro. E com certeza inferior ao time do Flamengo. Então o que faz o técnico? Ele recua todo mundo, bota um ônibus na frente do gol. Porque se você não contratar que fizer um gol, é lucro. Exato. Não tivesse a falha da defesa, até o rapaz que fez o gol é um bom zagueiro. Recentemente, num outro jogo, ele até jogou muito bem. Mas se apavorou a fase do time e acabou metendo aquele gol que, sinceramente, foi um golaço, mas ao contrário. Quer dizer, é aquela velha história. Quer dizer, então você vê que nesse particular, todo mundo que entrar atrás vai fazer com que o Flamengo se desgaste. Porque a responsabilidade do Flamengo é mandar em campo e fazer gol. E esses times vão correr muito mais do que aqueles que ficam atrás. E um outro detalhe desse jogo de ontem, esse rapaz que fez o gol contra, eu esqueço o nome dele. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Pois é. Que é um bom zagueiro. Pois é, mas... vinha bem, mas aconteceu. Fernando, criou-se um clima do tempo do Eurico. O jogo do século, é um campeonato à parte. E o rapaz estava tão alucinado para ganhar o jogo, desespero dele de salvar, que aquela trombada que ele deu no companheiro, lance de felicidade, é claro, foi no meio de campo, foi no meio de campo, coisa toda. Não, eu concordo com você. Eu acho que essa desestabilização aconteceu com uma mudança muito rápida de técnico. Porque o Valdir é velho conhecido dos jogadores, várias mudanças. Então, com a saída do Jorginho, que o Jorginho também é uma grife, né? Jorginho é um nome. Jorginho conquistou, com times limitados, 2 campeonatos cariocas aqui, da última vez que ele foi técnico do time do Vasco. Então vem o Jorginho, aquela expectativa, e após 11 partidas tiraram o Jorginho, e aí depois bota o Valdir. E o Valdir veio bem nas 3 que dirigiu. Então aí tira o Valdir e bota esse rapaz que não deu certo lá na Índia. Não sei nem o que ele foi fazer na Índia, não sei nem se o cara pagou, ele se indispôs com o dono do time lá, não sei nem se ele é bom técnico, para bem da verdade. Eu sei que ele foi auxiliar na época do Palmeiras, né? E dirigiu razoavelmente o Botafogo, conquistando o Campeonato Carioca, né? Muito bem. Mas é aquela velha história, quer dizer, o sujeito chega sem ter vivência e dá uma instabilidade. E aí o cara fica também com aquela pressa de vencer, porque no Brasil é assim. O cara jogou 6 partidas, perdeu 5 e venceu 1. Pois é, e outra coisa, Fernando, a pressão de uma meia dúzia de torcedores, para mim não são torcedores, são baderneiros, são idiotas, que foram lá no treino do Vasco, ameaçaram os jogadores, se perderam, vamos quebrar tudo. Aí é pior, aí é pior. Agora, a polícia, Fernando, tem que agir, tem que prevenir. Se o cidadão chegasse lá na hora, quem foi que falou isso aí, quem foi que ameaçou?
prendesse, É. pronto, deixava o cara, tu não vai ver esse jogo, no mínimo. Punição menor era não ver o jogo. Mas as nossas leis, aí a gente volta na situação das nossas leis são muito fracas. Eu estava vendo o telejornal agora da Globo há pouco, e aconteceu em algum lugar, aí é o fato, depois você busca, porque eu estou falando aí de memória, foi na hora que eu liguei, estava passando o fato, eu não gravei exatamente, me parece que foi em São Paulo, uma cidade do interior e tal. Houve uma confusão, tinha um militar distraído, o motorista, que era universitário, mais bêbado, saiu, tomou a arma do policial, os dois se engalfiaram, deu um tiro no policial, deu um tiro no outro cara que tentou agir e finalmente veio um terceiro policial e imobilizou o cidadão tomando a arma dele. Aí o cara foi para a polícia, foi feita a ocorrência e o centro responde em liberdade. É o nosso Quer código. dizer, porra, não é? Quer dizer, meu Deus do céu, quer dizer, como é que um cara comete uma estupidez dessa ordem, vai fazer isso? Aí é que a gente fala dessas coisas. Vai fazer isso num país como nos Estados Unidos para ver o que acontece. E você vê, no futebol... Então é a mesma coisa, quer dizer, o policial, mas ele não se sente devidamente amparado pela lei. De jeito nenhum. Agora, a impunidade no futebol, nos torcedores, é um negócio que irrita, porque as famílias são obrigadas a se afastarem. Claro. E ninguém é maluco de levar o filho numa situação dessa, a não ser se tiver com um grupo muito forte. Muito esse grupo forte, tá for correndo torcida única, Pois é. ainda vai. Tá difícil, né? Agora, voltando para o futebol, com relação aos clubes cariocas, tem muita coisa pela frente. Você vê, esse jogo do ano, não é o jogo do ano, tem muito... Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, não A mudou bem nada. da verdade, não mudou nada, não alterou nada. Ainda levaram para Brasília. Né? Levaram para Brasília. Eu acho que Pelo menos, ganhou eu acho que uma ganhou, coisinha, porque parece que estava lotado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora eu acho que o São Paulo está caindo também. Eu estou achando que vem alguém por fora nisso aí. Não, e tudo colabora contra. Você vê esse juiz agora que tirou, eu não sei como é que ficou ainda, tirou a administração atual da empresa que administra o Maracanã para voltar para o Estado. Meu Deus do céu, o Estado está falido, o Estado não paga os seus funcionários. A tal empresa já deixa o campo do Maracanã uma lástima, que você viu nos últimos jogos, o cara chutava, saía areia para tudo quanto é lado, que é para tapar buraco. Agora, Fernando, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que não. Eu estou sentindo muita má vontade também por parte da CBF Sim. com os clubes cariocas. E ontem eu estava vendo uma intenção assim, velada, talvez, de ajudar Corinthians, São Paulo, Palmeiras, sei que eles nem precisam disso, mas... E aí eu estava vendo o jogo de São Paulo, finalzinho lá e tal, e teve o juiz já deu um acréscimo e tal, e houve uma falta, o São Sim. Paulo, no último minuto lá. E aí levaram meia hora para cobrar a falta. Certo. Uma falta perigosa, em cima da linha ali. Aí o Nenê foi bater, chance de 50% de sair um gol, só que a bola bateu na barreira. E isso originou um contra-ataque, né, para o Santos. O juiz rapidamente terminou. É mesmo? Aí, você viu? Aí Sim. eu falei, meu Deus. Aí o time do Santos fechou em cima, o tempo fechou, literalmente, mas eu não vejo muita boa vontade com os clubes do Rio, não. Então, sem arbitragem. Eu acho que faltam dirigentes, né? Mais, digamos, de peso, né? Que se entendam, que se unam, né? Porque essa coisa de cada um pro lado é um negócio complicado, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. A coisa está muito dividida, né? Infelizmente há muito que a gente não vê o futebol do Rio de Janeiro como vimos no passado, que não vai muito distante, né? Uns 10 anos atrás, 15. Aquele bando de colombiano lá. Meu Deus, por que Colômbia? Não sei, entendeu? Tem uns caras que não fizeram nada, não mostraram nada. Cadê os times de base, né? Exatamente. Quando aparece um jogador da base, como é o caso do Vinícius Júnior, vende. Quando aparece, no caso do Vasco, o Paulinho, vende. Quer dizer, então fica difícil. Aí tem um monte de cabeça de bagre, né? Com algumas exceções que são os chamados carregadores de piano, mas que na verdade não são craques, né? Exatamente. E aí vem a CBF, convoca os jogadores, na hora que os campeonatos começam a entrar na fase
A fase decisiva. Decisiva. Né? E aí convoca para jogar amistoso contra El Salvador, nos Estados Unidos. É verdade. Não dá para ser feliz, não. Fica difícil. Eu vou fazer uma promessa para você que está me acompanhando. Daqui a pouco a gente vai para aquele momento de oração que a gente sempre tem aqui no programa, que é um momento ecumênico, né? Pedir as bênçãos divinas para, digamos assim, para o nosso dia a dia, né? Mas a gente vai daqui a pouco apresentar uma seleção dos 7 melhores gols perpetrados, feitos pelo Ronaldinho Gaúcho, para matar a saudade. Vale a pena esperar, porque na verdade tem alguns gols ali que são verdadeiras pinturas realmente, que é de quem jogava muita bola. Ao ver aquilo, Lorimar, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é claro que o momento é diferente, os tempos são diferentes, mas como jogava fácil, né? Minha Nossa Senhora. E não foi à toa que nessa Copa do Mundo ele foi convidado, foi para o encerramento, foi encerramento, né? Que ele apareceu, a abertura, que ele aparecia batendo tambor com aquela alegria que é peculiar. Eu acho que vale a pena a homenagem. Mas vamos então agora àquele momento de oração, tem tudo a ver, porque ontem aconteceu aí uma coisa importante no Rio de Janeiro, que foi aquele desfile, não é, das pessoas com relação a justamente, digamos assim, a discriminação religiosa, não é? Então acontece o seguinte, não pode não, temos que ser todos tolerantes com as diferenças de crença. Até o padre Fábio de Mello também esteve, e me convidaram para participar, mas eu não pude ainda, porque eu ainda estou fazendo fisioterapia em função da tíbia que quebrei, mas hoje já estou andando. Ontem já andei 400 metros, mas não dava para ir. Então essa é a ideia, né? O nosso carinho a todos que lá compareceram e que têm a ideia da confraternização entre as religiões e a não discriminação e o não ao preconceito. Vamos lá. Prece de Cáritas. Todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, passado aí o momento de oração, um abraço para Márcia Miranda, nossa querida amiga, parceira também, juntamente com o nosso dedicadíssimo Mário José. Mário José, que tem um programa belíssimo na TV Vila Imperial, às terças-feiras. Amanhã é dia, né? De 1 às 2 da tarde ou de 2 às 3. Agora me fugiu, Márcia. Depois você corrige, tá bom? O importante, se você for de Petrópolis, fique atento, porque a TV Vila Imperial tem uma programação muito especial, muito legal. Abraço para o Marlon Jordão Boscarino, nosso querido amigo, o Carlos Cola, a Olenka Fatioli, estou vendo aqui digamos assim, no celular, eu ia falando no liquidificador, não sei porquê. Não é? Um abraço para Rosângela Pedrosa, Marcos Gomes, Jorge Trigo, Luiz Martinez, Alex Knight, todo mundo aí sintonizando aí a gente e conversando a respeito das coisas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. O Marcelo Crivella tornou-se réu, né? A Justiça aceitou a denúncia de improbidade administrativa em função daquela célebre reunião que vazou e visou preferencialmente atender aos religiosos da igreja dele, né? Ou tinha outros religiosos, mas de qualquer maneira entendeu aí a Justiça de que se trata de um privilégio inadmissível. Se você tem o SISREG, que é o sistema de regulação, então tem que ser através do SISREG. Ou então cria-se uma nova maneira, mas não dá para você priorizar esta ou aquela casta religiosa em detrimento do resto da população, né, senhor? Com certeza. Agora, o que me chama assim, a atenção é essa decisão ser tomada assim, em cima das eleições. Uhum. Tá? Aí passa assim uma imagem, você vê que pode ter algum cunho político por trás disso, sabe? Então a gente fica sem saber em que acreditar. Também. Houve a reunião, estava tudo errado, estava. Tá? Tem que ser feito, isso tem. Agora, por que em cima da eleição? Essa reunião já aconteceu há tanto tempo, por que não tomaram logo? E esse é um momento que a gente sabe que as facções diversas estão tentando umas obstacular a outra. Né? As outras também. Né? E tem esse detalhe, Fernando, porque eles jogam uma acusação no ar e você não tem tempo para se defender. Mas quem teve tempo para se defender foi o Antônio Garotinho, porque jogaram também uma acusação no ar, querendo não permitir a candidatura dele dar sequência. E agora conseguiu, aliás, os advogados dele conseguiram uma liminar autorizando a candidatura. E resta saber até quando e por quanto tempo, né? Fernando, se eliminar pode ser caçado. Eu vou ganhar uma grana, assim, eu acho que no final do ano, fazendo previsões, sabe? Porque todo ano eleitoral, uma previsão certa, né? São duas. Uma você não vai gostar. A primeira é a seguinte, é que se o Antônio Garotinho for candidato, ele vai ser acusado de alguma coisa, vai ter a candidatura dele bloqueada e depois ele ou vai conseguir provar ou a justiça, sem provar mesmo, a justiça vai liberar. Mas todo ano a coisa parece que é de por aí. É por aí. A outra previsão, você não vai gostar muito não, é que vai ter muitos pênaltis para o Vasco em São Januário. Mas isso faz parte, né? Folclore. Isso aí é folclore, isso aí é folclore. Tá. Mas voltando ao Antônio Garotinho, é aquela história, Fernando. Por que só ele? Eu achava o seguinte, libera todo mundo vai concorrer, o povo é soberano, o povo decide o que ele quer. Agora, mas peraí, ficha suja não dá para liberar. Não, tudo bem, mas quem é suja, quem não é. Os caras, os fichas limpas, eles deram um golpe e tiraram a Dilma. Sim, né? Mas também fazer um péssimo governo, né? Pelo amor de Deus. Não vou discutir esse mérito, não. Não, é demérito, não é mérito, não. Mas eu tenho horror também, o Temer faz um governo pior ainda. Aí eu vejo, os caras, eles podem rasgar a Constituição tirando o presidente eleito. Mas não pode concorrer.
entendo qual é o critério, entendeu? Ou pode ou não pode. Eu acho o seguinte, está tudo errado no Brasil, né? Porque em qualquer parte do mundo, pelo menos os países mais digamos assim, desenvolvidos, existem apenas 2 instâncias para julgamento. Aqui no Brasil tem 4, né? Então isso vivia perpetuando, porque o cara que tem dinheiro, ele vai botando recurso, e dali a pouco prescreve. Então é aquela história. Eu acho justo que na segunda instância haja uma decisão, qualquer que seja ela, não é? Agora, para isso também deveria se suprimir, através da legislação competente, as 2 últimas instâncias. Exato. Né? E são os tais recursos, né? Que vão permitindo que a criminalidade atue cada vez mais. Fala nisso, rapaz, veja você, que coisa, a gente está falando de criminalidade e hoje houve também uma informação dada aí pelo jornal da TV Globo, de um instituto que fez uma pesquisa a respeito da intervenção militar. E chegou à conclusão que, com a intervenção militar nos últimos 7 meses, aumentou em 45% o número de tiroteios no Rio de Janeiro. Aí veio um boletim do Comando Leste, se é que eu entendi bem, dizendo que isso se deve às mortes de 72 policiais, o aumento de tiroteios, por conta da irracionalidade dos bandidos. Olha, meu Deus, do comportamento irracional dos bandidos. Você vai esperar que o bandido tenha um comportamento racional? Fernando, está tudo errado, Fernando, porque ainda querem dar mais armas para essa população. Aí eu fico imaginando... Está errado, claro, entendeu? Lógico. Eu também concordo com você. Eu vou nomear um xerife aí, o cara vai sair do... Não, e outra coisa, o cara que tem uma pequena... Já pensou reunião de condomínio com todo mundo armado? Hein? Eu estou falando que eu sou síndico, eu abdico. Meu Deus do céu. Essa reunião eu vejo uma vantagem. Pô, dá uma louca no cara, o cara mete bala no síndico. Não é? Não, eu já pensou, o vizinho brigou por uma xícara de açúcar não devolvida, o cara, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos com a cabeça? E por um detalhe, as pessoas não sabem atirar, Fernando. Aí você imagina, o cara toma 3 chopinhos, se desenteia lá por causa de futebol, sai dando tiro. Não precisa muito, cheira a cocaína. Isso. Porque você não sabe. Você não sabe se o vizinho do apartamento de lá é um cheirador de cocaína. Exato. Não é? Eu acho que, antes de tudo, Fernando, tinha que começar do zero. Nós tínhamos que fazer uma nova Constituição, nós tínhamos que fazer um novo Código Penal, mudar tudo. Porque do jeito que está, Vamos torcer por dias melhores, mas realmente muita coisa para ser modificada. Continuo seguindo a verdade histórica do poeta. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Temos que fazer. Porque ficar também protelando. Não dá para esperar, né? Até porque o tempo passa e tem muita gente injustiçada. Ainda ontem você viu no Fantástico uma reportagem, né, a respeito de pessoas que vivem largamente e que ganham aquele salário mínimo de R$800 do INSS como se fossem miseráveis. E as pessoas não vi, acho que... O Trambique lá, no benefício do INSS? Teve. Teve, mas não, é um negócio... Não é isso. Um negócio que as pessoas, muitas moram lá em Miami. Em Miami, a mulher disse, eu vou devolver para aquele governo corrupto, e ela não percebe que ela é corrupta. Mas é aí que eu fico imaginando. Por isso, é isso que eu falo, as 2 verdades do Brasil. Você sabe uma piada engraçadinha que me disseram? Engraçadinha essa piada, diz que vão proibir as pombas e os pombos em Brasília. Porque as pombas passam perto lá do Senado e corrupto. Vamos ver, bota aí, daqui a pouco, os gols do Ronaldinho, você não pode perder. Samira, vê aí direitinho, se está no ponto, o do Ariano Suassuna, por favor, que é uma passagem interessante desse extraordinário ser humano, grande poeta nordestino, que lamentavelmente a gente perdeu em 2014, que eu tenho profunda admiração. Eu nem vou dar o título para você ver se não é atualíssimo o que o Ariano vai falar. Está na ponta lá, Samir? Então vamos lá. E lembrando a você que o Caçador é um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, que tem aqui na Tijuca, não é? Tem na Afonso Pena e tem aqui na Rua Pareto 42.
O que eu estou falando é o da Rua Pareto, que tem refeições, olha, muito boas. Aí a bateria está acabando, hein, Samira? Bota isso na carga aí, porque que coisa incrível, não sei, olha aqui, ó, tá dando informação, mas deve ser do, não é da câmera não. Vamos lá então, vamos lá. Eu escrevo uma carta para cada garoto que eu já gostei. São meus bens mais secretos. Tudo bem. Então, vocês vejam, eu não gosto de palavrão, tá certo? Eu não gosto de palavrão. Eu acho uma coisa vulgar e sem graça. Eu fui outro dia num espetáculo do ator, ele não era do Recife não, mas estava lá falando sobre o tempo. Eu não ri nada, até quase no fim do espetáculo. Eu não ri nada, porque eu só fazia dizer palavrão. Que eu novidade de outra mim, eu conhecia todos. E eu conheço até mais, porque eu sou de origem rural de formação urbana, eu sei os palavrões do campo e da cidade. Eu só sabia da cidade. Eu achei graça. Eu só gosto do palavrão quando é dito por muita gente. Freud disse uma coisa muito boa sobre o homem. Ele disse que o corpo é a revelação do obsceno por baixo do simbólico, sendo o simbólico mostrado no palavra de aparência do ser. Repare, isso é curioso. Então, eu vou contar aquela história brasileira, para você ver um exemplo da teoria de Freud. Então, o pessoal conta que numa fila no sertão, no Nordeste, havia um profeta que ganhava a vida profetizando as coisas dos outros, né? Aquilo dos outros. Aí chegou um sujeito ignorante e disse: isso não é verdade, não, isso é charlatanismo. Ficou indignado, ele disse: não, senhor, não é charlatanismo, não, isso é verdade. Você quer ver e provar que é verdade? Você duvida que eu lhe diga onde está seu pai? Esse não é meu. Aí o camarada disse: como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora? Ele disse: é. Ele disse: se você disser o que eu acredito, onde é que está meu pai? Aí o profeta se concentrou assim. Ele disse: seu pai vai num bar em Campina Grande tomando cerveja. Aí o comando disse: rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito. Meu pai morreu há 12 anos atrás. Aí o profeta disse: quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá. Tá bom, Samira, só para deixar essa passagem fantástica desse mestre do humor, né? Uma figura extraordinária, o nosso saudoso Ariano Suassuna, né? Mas é isso mesmo, né? Muitas vezes é aquela história, né? O cara diz: olha, teu pai morreu. Não, teu pai, brincadeira, né? Além de tudo, xingou o outro, né? Com delicadeza, né? O teu pai é corno. O que você pensa que o teu pai é, meu Deus do céu, né? Mas agora chegou a hora da gente ver esses gols do Ronaldinho. Vou pedir para a Samira o top 7 gols de Ronaldinho, né? Num trabalho interessante que você vai ver aí, que está na internet à disposição do público. E nós vamos aí ao nosso colega que vai apresentar aí os 7 gols de Ronaldinho. Eu acho que vale a pena para a gente ver como o futebol brasileiro está meio emperrado ultimamente. A gente chegou com um certo favoritismo na Copa do Mundo
e saímos da mesma forma que entramos, né? Pela porta dos fundos, praticamente. Ah, mas o Tite fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, mas tinha muito palavrório, né? Tinha muito negócio de vamos, porque não sei o que e tal, e não foi lá essas coisas. Então vamos lembrar uma época que a gente admirava profundamente o nosso querido Ronaldinho. Só acerta aí, Samir, a câmera aí, certa de... Aí, tá, legal. Vamos lá. Tem sempre um atraso agora. Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo aí dos 7 gols mais bonitos do Ronaldinho Gaúcho. Aproveita e me segue nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e está passando aqui na tela. Ronaldinho Gaúcho, muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol mundial. Você é um gênio da bola, cracaço do futebol. E agora vamos acompanhar aí a seleção dos 7 gols mais bonitos do Ronaldinho Gaúcho. É claro que eu vou ter que trazer o vídeo versão 2, 3, 4, porque são muitos, mas eu escolhi alguns para vocês. Vamos junto, acompanha aí a 7ª posição. E na 7ª posição eu trago o gol de Ronaldinho Gaúcho marcado com a camisa do Atlético Mineiro contra o Sarandi, pela Libertadores da América. Ele recebe na ponta esquerda, invade a área e faz o que ninguém imaginava. Um toquinho clássico por cobertura, surpreendendo o goleiro e levando a torcida atleticana ao delírio. Marcos Rocha. Vem caminhando, vai pra jogada pessoal. Ninguém chega, foi pra fita, pé esquerdo, tentou o passe, Marcos Rocha chega. A sobra de bola do Araújo. Tem Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo recebe, tá na área, chega pra pé direito, uma captura, golaço! Golaço! É do Galo! Na 6ª posição eu trago um dos gols mais bonitos de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Barcelona. Ele contra o Real Madrid recebe atrás da linha do meio campo, dribla facilmente o primeiro marcador, o segundo ele corta para dentro da área e toca sem chances para o goleiro que fica simplesmente estático. Sai para comemorar e leva ao delírio o torcedor do Barcelona. Outro golaço que só Ronaldinho Gaúcho é capaz de fazer. Ojalá contra 3 para el Barça. Ahí está Ronaldinho con Sergio Ramos. Se va Ronaldinho, Sergio Ramos, 3 para el Barça. Ronaldinho con la pelota, Ronaldinho se manda chulo, Ronaldinho. Contra o Cruzeiro, o Atlético Mineiro precisava da vitória. Ronaldinho Gaúcho, ao apagar das luzes, precisava desempatar o jogo. Recebeu atrás da linha do meio campo, simplesmente saiu driblando todo o time do Cruzeiro. Dentro da área fez outro corte e tocou na saída do goleiro sem chances de defesa. Um gol genial, um gol de Ronaldinho Gaúcho. Marcos Rocha, o Ronaldinho no meio campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha está na direita, Ronaldinho entrou na área, levou para o pé direito, buscou o drible no canto. Gol! Do meio de campo, hein? Na 4ª posição eu trago a estreia do Ronaldinho Gaúcho pela seleção brasileira. No primeiro jogo ele fez isso daí. Contra a Venezuela, aplicou um chapéu no primeiro defensor, tirou o segundo com um toquinho de calcanhar e na saída do goleiro finalizou sem chances de defesa. Outro golaço, estava nascendo uma joia do futebol brasileiro. Na 3ª posição, eu trago um dos gols mais bonitos de Ronaldinho Gaúcho atuando pelo PSG. Ele simplesmente tabela no meio campo e sai driblando. Nessa época, uma das características de Ronaldinho Gaúcho era a explosão. Ele invade a área e os marcadores desesperados tentam abafar o lance, mas ele dá um toquinho por cima do goleiro sem chances de defesa. Na 2ª
posição eu trago o primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho na sua estreia pelo Barcelona. E foi um golaço. Ele veio carregando a bola atrás do meio campo, deu um drible seco no primeiro, um drible seco no segundo e finalizou de longe, de fora da área, do meio da rua e acertou o ângulo do goleirão, levando a torcida malgrana à loucura. Na primeira posição, com certeza esse gol do Ronaldinho Gaúcho contra o Villarreal foi fenomenal. Ele simplesmente recebe dentro da grande área, mata no peito e num giro super rápido engata com a bicicleta, finalizando para o fundo da rede sem chance para o goleirão e deixando os torcedores sem acreditar que ele foi capaz de fazer esse golaço. Oh my God. Meu Deus, hein? Ô Lorimar, na época de ouro, né, do futebol brasileiro, e que teve tantos craques que a gente poderia colocar nessa categoria: Rivelino, Zico, o próprio Roberto Dinamite, né? E qual é a comparação que você faz vendo essas imagens com o futebol atual brasileiro? Fernando, primeiro o Ronaldinho, para mim, ele se destacava pelo futebol objetivo. Você vê que ele parte sempre em direção ao gol. Sempre em direção ao gol. Não fica com aquele negócio de joguinho pro lado, não sei o que, o negócio dele é lá. Agora, esse acervo dele é fantástico, porque ele selecionou 7. Mas não tem muito. Nossa. É difícil você escolher, né? É. E com relação ao futebol atual, Fernando, o problema é, primeiro, o Ronaldinho tinha alegria de jogar futebol. Você não acha que o futebol atual, em alguns jogos, dá sono, não? Não, é muito toque, Fernando. Toque pra lá, toque pra cá, e nenhum chute a gol. Exato. E os caras não acertam o gol, velho. E eles ficam com medo de arriscar, parece que é isso também. E eu não entendo, por que não se treina? Eu me lembro do Zico lá no Flamengo, Flamengo sem holofotes lá no estádio da Gávea. Sim. Estava treinando, aproveitando a iluminação que vinha daqueles conjuntos habitacionais ali perto. Isso. E cobrando falta lá sozinho, Cobrando que nem um falta. louco lá com uma barreira de ferro. De ferro. Eu acho que hoje Quem não tem fazia mais isso também? Juninho Pernambucano. Juninho. Né? E se tornou um exímio cobrador de A falta. perfeição na cobrança também. Eu acho que hoje não tem isso não, Fernando. Os mais novos não vão lembrar do Nelinho, hein? Que foi do Cruzeiro, que tinha uma patada, né, irmão? Nossa, ela andava a 120 km horários e fazendo curva. O goleiro ficava doido. Né? Se pegasse na mão do goleiro, fritava. Fritava, com certeza. Não é? Mas eu acho que e o futebol também mudou muito, assim, em termos de... Antigamente você tinha os campos de várzea. Hoje o pessoal começa tudo no futebol de salão. No futsal. Né? Eu não sei. E também é aquela história, o jogador ele não se identifica mais com o clube. Ele já virou negócio, né? Porque depois do empresário também, não que sejamos contra o empresário, mas o empresário quer colocar o seu jogador, né? Se o jogador deu certo ou não, ele tem que jogar, porque senão não vem para outro clube. E o preparo físico agora é o fator primordial. Antigamente era a técnica, era a habilidade. E de repente a coisa mudou. Se você não tiver um preparo físico, você não joga também. Não joga. Você pensa em matar a bola, o cara já te matou. Entendeu? Não, e literalmente, né? Literalmente. Agora, não acho que aumentou muito cabeçada com cabeçada, não? Volta e meia aparece um jogador tentando cabecear a bola, o outro também, aí um cabeceia na cabeça do outro, e aí os dois se derrubam, que mostra essa falta de habilidade, talvez. Eu acho que não vai demorar muito se continuar evoluindo dessa forma. O pessoal vai jogar com protetor na cabeça.
Não, alguns goleiros já jogam, já utilizam. E não vai ser, sabe, surpresa não. Porque é uma coisa muito séria, né? É muito aquela sério. situação depois, à noite na TV, a situação que o jogador do Vasco ficou, Foi muito preocupante. muito preocupante. Saiu e a ambulância também teve que empurrar, né? Jogadores do Vasco e do Flamengo empurrando, porque senão não pegava, tinha que ser no tranco. Como eu não via, eu já tinha saído do bar lá na hora, Sei. só fui ver depois. Aí eu falei, mas eu não estava entendendo, mas por que tem 5 jogadores do Flamengo e 3 do Vasco? Entendeu? Esse jogador do Vasco, né? Mas aquela hora ali não tem isso, Não tem que esquecer. Não tem. Entendeu? Eu acho que todo mundo ali precisa prestar solidariedade, entendeu? Ainda bem que o rapaz já está Agora, a Copa América vai acontecer no ano que vem. No ano que vem aqui no Brasil. Esse ano, não. Ano que vem. Esse ano está já no fim, né? Ano que vem no Brasil. Você acredita, quer dizer, o que você acha que o Tite pôde tirar de experiência dessa última Copa do Mundo, quando a gente fomos eliminados pela Bélgica? Bom, eu acho o seguinte, tem muitos jogadores ali que já cumpriu a missão, eu acho que não tem mais. Por exemplo? Vamos lá, a defesa. Com todo o respeito, eu acho que aqueles garotos lá, os zagueiros, o Thiago, não sei das quantas, jogam bem, então, mas sei lá, não tem a estrela para uma Copa do Mundo. Sim. Passaram por 2 Copas, não arrumaram nada, entendeu? Então eu acho que a gente tem que fazer tudo para tentar esquecer o efeito 7-1, que é muito difícil. Eu me lembro que eu cresci com aquele negócio, lembrai-vos da Copa de 50. Isso. Que foi aqui em Copacabana, lembrando, Copacabana não, no Maracanã, perdão, e o Brasil era franco favorito e perdeu de 2-1 para o Uruguai, em 1950. E aí essa nova geração pegou agora, lembrai-vos dos 7-1. 7-1. Se bem que a gente já ganhou da Alemanha, mas não é novidade, né? Quer dizer, não é a mesma coisa, mas né? Não é uma Copa do Mundo, uma final em casa, isso aí você nunca mais vai devolver. Dificilmente. Só se o destino conspirar muito a favor. Muito a favor. Eu não acredito. O Tite, todo mundo elogiou, eu também gosto dele, fez um trabalho magnífico no Corinthians na época que foi técnico, vinha fazendo um trabalho muito bonito na seleção, mas faltou o quê? Faltou, eu acho, autonomia para convocar os melhores, realmente. Tinha muito jogador aí subindo em ascensão, e eles chamam os caras que a gente nunca ouviu falar, talvez até por estar jogando na China, não sei aonde. Sabe, eu acho que pressão de empresários, pressão da CBF, sabe, eu acho que tem que pensar única e exclusivamente, vamos levar os melhores. Sim. Tá? E também não tem esse negócio de preconceito com relação à idade, não. O Copa do Mundo é o momento. Se você está bem, não importa se você tem 70 anos, se você é o melhor, você não vai jogar. Agora não, eles levam, e todo treinador tem isso, é a vaidade, né? Ele quer levar um jogador para dizer que foi ele que descobriu. Mas na realidade não é nada disso. Vê que esses clubes europeus, eles dão um exemplo. Quando eles chegam aqui para contratar, dificilmente eles contratam perna de pau. Eles chegam aqui, gastam uma fortuna, e outra, com visão de futuro. De futuro, E não tem essa é a diferença. Nós estamos contratando jogadores de 33 anos, 35 anos, que estão em final de carreira. São grandes jogadores, mas que não têm mais aquele elan, aquela até a vontade de aparecer para fazer uma carreira, né? Exato. E eles não, eles contratam um Vinícius Júnior com 16 anos, 18, né? 17 por aí. Contrataram na época esse menino que até brilhou na Copa do Mundo, que foi do Vasco, meu Deus do céu, agora me fugiu. Também tem hora que a gente quer não é? Ele até fez um gol ontem no jogo do Barcelona. Do Barcelona, pois é. Então o importante, que o cara também tinha 18, 17 anos, então o cara tem pelo menos 20 anos na frente para jogar. Agora, você contrata um cara de 33 anos, ele tem no máximo 2 anos. Mas tem fulano jogou até 40, mas é uma exceção, né? Você vê, o Flamengo trouxe o Juan. Ele jogou bem, então, a primeira contusão mais séria, acabou a carreira. Infelizmente, eu acho que o Juan vai fazer muita falta.
Mas eu acho que o problema não é a idade. O problema é se você vai jogar uma competição, você vai preparar um time para aquela competição. Então não importa a idade. É só aquela competição. Agora, você contratar um jogador sem previsão de permanência no clube, aí você tem que levar em consideração a idade e outras coisas mais, porque adaptação. Porque não trazer o jogador de lá para cá e achar que o cara vai se adaptar. Quando o jogador brasileiro sair daqui, vai jogar lá no inverno europeu, tem muita gente que sente, chega lá, não fica nem um mês, já quer voltar, porque é complicado, tem que ter a adaptação. E aqui no futebol brasileiro não tem essa adaptação. A torcida não deixa, faz pressão, demite um treinador todo dia, um treinador por mês. E aí... É justo dizer que esse campeonato brasileiro vai sair desses três? São Paulo, Palmeiras e Flamengo? E Inter, dos quatro, né? Um desses será o campeão? O Fernando tá tudo tão maluco que eu acho que ainda pode pintar aí um azarão por fora. Para entrar na briga também. Porque tem muitos pontos ainda para serem disputados, né? É porque esse campeonato você ganha o jogo, você vai para o céu. Você vai para o inferno. Então, você vê que há um certo equilíbrio ali. Eu não vejo ninguém disparado. Você possa falar hoje, assim, vai ser campeão, não. O próprio Flamengo, quando abriu aqueles 5 pontos, 6 pontos, em nenhum momento eu achava. O torcedor estava feliz da vida. O torcedor vai para a gozação, pela paixão, faz parte, né? Mas aí tem que ver que o campeonato não é tão longo. Simples. Não é tão simples, né? Não é tão simples, não. Agora, pois rapaz. Eu lamento que o Ronaldinho tenha parar de jogar. Né? São jogadores que a gente... Acho que nos dias de hoje, apesar de um pouco mais velho, ainda seria uma alegria em campo, né? Mas é que fez o dinheiro dele como a maioria das pessoas. Eu acho que eles poderiam fazer um futebol show também, né? Deixar o cara lá no banco. Devia, né? Você não lembra dos americanos? Tinham os Globetrotters, né? Que era um time que vivia excursionando, fazia shows de bola, né? Você quer ver uma coisa? O Léo Moura. Léo Moura fica no banco, ele entra, dá é uma alegria, é uma alegria. 10 minutos, decide um jogo, velho. Decide um jogo. Não, deixa o cara lá, quer ficar aqui, fica aqui. Bota o Ronaldinho lá, o time tá ganhando 2-0, a partida tá resolvida, vamos dar uma alegria pra torcida, pra ver um futebol bonito, uma jogada bonita, né? Mas hoje é correria, chuveirinho. Chuveirinho e olha lá, né? Pois é, então chegamos ao final do programa do dia de hoje. Eu quero agradecer a você mais uma vez. Eu que agradeço a alegria de estar aqui com você, com a Samira, com os nossos... Samira fazendo a câmera, né? Com o Todinho aqui. O Todinho hoje está impossível. Eu fui tentar pegar ele aqui, mas ele escapou de mim. Mas o importante é isso, se Deus quiser, segunda-feira, mais uma vez com o Lorimar Ferreira aqui. E lembrando a você que amanhã às 8 horas nós teremos aí mais uma vez o nosso programa, né? E daqui a pouco às 11 horas esse programa estará também na rede Mais Esportes. Obrigado, Lorinho, um abraço. Obrigado, gente, saúde grande, tudo de bom, aproveitem a semana. Namastê.